Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Tudo ótimo. Então, uma boa noite para você que está nos acompanhando aqui ao vivo e queremos agradecer os nossos patrocinadores. É verdade. Gratidão a todos os patrocinadores que apoiam esse projeto nosso, né, chamado Enigmas, né? E vamos descortinando aí os enigmas, Kátia Gaia. Sempre, todas as semanas. E você quer participar deste programa? Você quer divulgar o seu trabalho, divulgar o seu produto? Então traga aqui para o programa Enigmas. Entre em contato com a nossa produção através do 11 3482 6381. É verdade. Kátia Gaia, e hoje nós vamos começar o programa com uma fã do Enigmas. É verdade, Ela eu veio soube. exclusivamente para cantar pra gente. Porque, aliás, espiritualidade, Kátia Gaia, é cultura. E cultura espiritualiza, sem dúvida alguma. E que a arte nos aponte uma resposta, como diz Oswaldo Montenegro, né? Bom, vamos apresentar Herádia. Tudo bem, Herádia? Tudo bom? Seja bem-vinda ao programa Enigmas. obrigada. Gratidão pela presença. Muito obrigada. Honra enorme estar contigo, tá? Gratidão Prazer. pela sua presença. Vamos falar um pouquinho da Herádia, né? Não é Herádia, É gente, Herédia. Aliás, o nome grego até, eu falei, por quê? Aí tem tudo a ver com os gregos, né, Kátia Gaia? É verdade, Berço uma da civilização. pesquisa, como a Cris faz a pesquisinha dela lá, a Herédia, ela tem um nome diferente e também a voz dela é muito suave. Aliás, Muito ela linda, canta inclusive, de a voz. fato música. É verdade. Bom, ela é cantora, ela é compositora, pessoal, e ela iniciou com músicas infantis. Aliás, ela tem um projeto aí em Taubaté, no interior de São Paulo, do Psyu, Tem Luz na Sacolinha. É um projeto infantil que diz que é um sucesso em Taubaté, não é verdade, Isso Herédia? mesmo, uma peça premiada da Fabricando Arte. Isso mesmo, exatamente. Mas antes de apresentar a Herédia, Kátia Gaia, vamos apresentar o nosso convidado, porque aí a gente convida ele para ouvir a voz melodiosa Bem. dessa moça. Eu sou suspeita para falar do nosso convidado hoje, porque realmente, para mim, muito nos honra a presença de José Alves, que é egiptólogo. Tudo bem, José? José, bem-vindos ao Enigmas. Gratidão. Gratidão pela tua presença. Obrigado pelo convite. Agora nós vamos convidar você, José, a ouvir a voz melodiosa É. de Herédia, cantando Guardo. É um grande prazer, uma grande honra. Guardo um segredo em minha alma, guardo um sentimento engasgado, guardo a sua imagem copiada, guardo um coração despedaçado, guardo a sua voz que me acalmava, guardo a camiseta desgastada, guardo as suas palavras desenhadas, guardo aquele amor que eu lhe dava, enfim. O nosso amor parecia não ter fim, aquele amor, é isso que eu lhe digo aqui. Tudo parecia eterno,
Grande Herédia, né, Herédia? Que voz melodiosa. Ela é fã do programa Enigmas. E nós resolvemos presentear você aí com essa voz melodiosa, né? Quem é que não gosta, né? De ouvir uma voz tão bonita assim, né, E Kátia de falar Gaia? de um bom amor, né? Com equilíbrio, deixar um pouquinho de lado realmente essas emoções que são mais fortes e que de amor não tem nada. Mas maravilhoso. Fala pra gente um pouco do seu CD, do seu trabalho, os CDs, como as pessoas encontram. Fala um pouquinho desse trabalho. Na verdade, eu estou em estúdio gravando esse CD. Eu trouxe esse com as Então duas. é um pré-lançamento. É um pré-lançamento. Da música Guardo, que eu vim aqui com muito prazer, muita felicidade para Gratidão, fazer. viu? Gratidão, Imagina, uma honra tê-la toda aqui minha, conosco. toda minha. Sou muito fã de vocês, da Kátia, de Gaia. Gratidão, linda. E estou em estúdio, né, gravando as músicas e gostaria muito de voltar para Com mostrar certeza, as outras. Com certeza. Ainda mais os fãs do programa Enigmas. As pessoas mandam tanta coisa pra gente, mas a gente tem que... Gente, a gente vai trazer o que é o melhor pra vocês também, né, Kátia Gaia? Não que não sejam bons, né? Eu vou ficar com ele aqui para você falar mais um pouquinho depois, para a gente continuar mostrando. Não que não sejam bons, mas é uma quantidade, é um volume tão grande que realmente fica difícil selecionar. Mas tem que haver uma seleção. É. E também pela questão espiritualista da própria Herédia, né? E pelo nome grego, que afinal é o berço da civilização humana, né? E por falar em civilização humana, nós vamos falar hoje do Egito, Cris. E nós convidamos a Herédia a ouvir um pouco sobre esse assunto. Sim. Egito, Vamos berço da civilização humana. participar. Eu e Kátia Gaia estivemos no Egito, amamos o Egito, mas existe uma magia. Existe uma magia que José Alves vai explicar sobre... Conta um pouco sobre a magia do Egito para o nosso internauta. A civilização egípcia, primeiro, muito obrigado pelo Gratidão convite. pela presença. Gratidão A imensa. honra é minha. A civilização egípcia, eu sou filiado à escola simbolista da egiptologia. A civilização egípcia ela não pode ser compreendida com os valores da nossa civilização racionalista. Nós precisamos abordá-la de acordo com os valores mágicos da própria civilização egípcia. Claro. Né? Então, o começo do Egito ele se dá basicamente assim. Mais ou menos lá pelo final da era pré-cataclísmica, grupos de caçadores e guerreiros, Aesíris e Vaníris, vindo do extremo norte, eles descem para a Europa meridional e atravessam o Mediterrâneo para a região do Delta, né, que é uma parte parecida com o leque, da parte do Nilo. Sim. Eles vão se espalhando e dominando toda a região, formando assentamentos, que mais tarde vão se chamar de nomos. Esses agrupamentos são liderados por reis feiticeiros e há conflitos constantes durante um bom tempo, durante uma questão de séculos, até que um determinado rei feiticeiro ele unifica as duas terras, o Alto Egito e o Baixo Egito. O rei Menés ele se torna o primeiro faraó. Perfeito. E me fala uma coisa, o que você tem a dizer sobre esse pensamento mágico dentro da civilização egípcia? Como você estava falando desses reis feiticeiros, tem a ver? Tem a ver, começa com... É um período xamânico, né? Xamanismo. Xamã é uma palavra tungo-siberiana, que foi uma convenção dos antropólogos para se explicar melhor um fenômeno que é comum a todas as civilizações. Assim, a magia é uma coisa universal na espécie humana, né? No caso do Egito, ele tem uma característica peculiar, porque com o desenvolvimento humano, os poderes vão sendo divididos. No começo de tudo está sintetizado na figura do xamã, que nós podemos traduzir apropriadamente como feiticeiro. É que no começo dos estudos antropológicos do xamanismo, eles achavam a palavra feitiçaria um tanto pejorativa, mas em última instância, um xamã é um feiticeiro. Certo. Tá? E no caso do Egito, a particularidade específica é que, com o desenvolvimento da civilização, o faraó, que é o rei Deus, ele continua sendo esse rei feiticeiro, ao contrário das outras civilizações, onde os poderes vão ser partilhados. O rei fica com o Estado, o sacerdote com a religião. Eu né? tenho uma pergunta que não quer calar.
Os deuses do panteão egípcio, eles têm a ver com alienígenas ou não? Tem, posso dizer que sim, mas eu tenho que dar uma explicação um pouco mais longa, né? Nós podemos classificar o panteão egípcio em deuses zoomórficos e antropomórficos, que são deuses, os deuses zoomórficos são deuses animais. Sim. Os antropozoomórficos são deuses com corpo humano e máscara de animal, cabeça de animal. Temos os deuses humanos do ciclo de Osíris, nós temos os deuses cósmicos do ciclo de Ra, nós temos os deuses abstratos, que não tinham representações em termos de efígie, e nós temos os deuses alienígenas. Tipo esfinge, você falou? Tipo Osíris. Não, os que são... Alienígena. Que não têm figura. São Que não são abstratos. abstratos. Tipo, eu posso dar exemplo. O deus Nu. Nu, por exemplo, ele não tem representação. Sim. Né? É um conceito abstrato. No caso dos deuses alienígenas, nós temos uma dupla significância. Nós temos os deuses que são alien, vem do Egito, inclusive, significa estrangeiro. Então, os deuses alienígenas, no sentido exotérico, aberto, eles significam os deuses que vêm de nações estrangeiras ao Egito, sobretudo da Mesopotâmia, da Suméria. Né? Nós temos um exemplo num episódio bastante dramático da mitologia egípcia, que é o esquartejamento de Osíris por Sete. Né? Posteriormente vai haver um combate entre Sete, o filho de Osíris, Horus, e Sete vai receber como esposas duas deusas que vêm da Suméria, Ishtar e Anat. Né? Voltando à questão. No sentido... São muitos deuses, Isso. né, José? Sim. Quantos, José? Tem, Mais assim, de um 3 número? mil. Mas tem um panteão, tem os panteões principais, que é em número de 9, de 8. Eu já vou explicar isso tudo direitinho. Por favor. No sentido esotérico, no sentido implícito, oculto, os deuses alienígenas são dois. É o deus Sete e Apófis. Os dois são deuses do caos, do estado incriado. Dali mesmo. Isso. Do próprio Egito. Isso. Daquela região. Isso. Então, porque assim, a questão da divindade no Egito, a palavra para Deus em egípcio seria Nether. Nether. Né? O feminino de Nether é Netert. E o plural é Neteru. Neteru. Essa palavra ela não é fácil de se traduzir. Né? Tem até um ditado italiano que diz tradutore, traditore. Né? Traduzir é trair. Então, quando você vai traduzir uma concepção poética, você também precisa ser poeta para poder traduzir. Então, assim, a tradução seria fundamento do abismo do espaço, fundamento oculto do abismo do espaço. Eu traduzo particularmente como obscuridade sem nome. Porque o inefável, em última instância, ele não tem tradução em termos cognitivos. Sim. Essa magia toda egípcia, nos nossos tempos hoje, se eu trago ela para a nossa vida, o que ela é importante, o que ela nos ajuda? A magia egípcia, esse panteão, essa energia que ainda paira aqui hoje. Porque muitas pessoas amam o Egito, né? Muitas pessoas, né, Eu Cris? sou uma delas. Eu sou suspeita. A magia egípcia, em primeiro lugar, ela é voltada para os mistérios mais profundos e abscondidos da existência. Né? Isso vai sempre estar no centro. Todavia, pode-se trabalhar a magia em termos mais prosaicos, né? com as vicissitudes do dia a dia. Porém, esse aspecto vai estar sempre submetido ao aspecto oculto, ao aspecto que é voltado para a iluminação, para a ultrapassagem das categorias de lei de causalidade, para a libertação dos conceitos de espaço e tempo. Né? Você me permite mais uma, Cris? Claro. O Livro dos Mortos. Ali está concentrado muita sabedoria dos deuses, enfim. Sim. É uma tradução que nós não conseguimos conceber o entendimento. Sim. Mas é um livro mágico. Sim, perfeita pergunta.
Entre as orlas paleolíticas até a quarta dinastia do Antigo Império, os magos, os feiticeiros egípcios, eles desenvolvem toda uma concepção profunda da anatomia oculta do homem, compreendendo seus mistérios e a sua ligação com as instâncias macrocósmicas. O Livro dos Mortos, ele se perde na Noite dos Tempos. Ele vem de uma tradição oral que mergulha na obscuridade do tempo. Essa tradição oral, ela vai ser registrada em língua hieroglífica nas pirâmides da quinta e sexta dinastia, da região de Saqqara, que fica em Mênfis. Que é bem diferente a energia lá. Isso. Aí vai ser chamado de textos das pirâmides. Os textos das pirâmides são ritos mortuários centrados na figura do rei Deus, que é o faraó. A palavra faraó vem de Per-Aa, significa a grande morada e significa o domínio de tudo. Quando o rei Deus se manifesta, o povo egípcio ele aceita o pacto com Deus e aceita o jugo de Deus sobre sua carne, né? Ele vai haver a identificação do Deus vivo no ente humano, né? Que tem a ver com a explicação que eu falei, dos deuses humanos, do ciclo de Osíris. Eu tenho uma pergunta para fazer. Bastet, Anubis, o que eles podem ajudar a humanidade nesse momento, esses deuses do antigo Tem que Egito? voltar à questão dos néteros, dos neteru. Só não me perdendo na sua pergunta, que eu acabei não respondendo tudo. Do Livro dos Mortos? Do Livro dos Mortos. Sim. Há uma evolução dos textos das pirâmides para os textos dos sarcófagos, né? Quando a nobreza e a casta sacerdotal vai participar desse mistério. Há uma evolução dos textos dos sarcófagos que culmina no Livro dos Mortos, que em egípcio é Reunu Perthemeru, que seria o livro para voltar à vida, fórmulas para voltar à vida, ou habilidade de transcender o túmulo, de sair do sarcófago, né? Na questão dos néteros, né? Você falou de Bastet e Anubis. Anubis, que conduz a barca dos Na mortos, realidade, né, assim, eu gostaria inclusive. de trazer os deuses egípcios para a Pra cá. atualidade. Sim, perfeito. Porque eu acho que tudo tem que ter uma... Nós estivemos no Sim. Egito, Ecate, algumas vezes, e Tá. tem que haver uma funcionalidade. Tem. Primeiro, sim, Hoje, qual seria? sim, os deuses, no caso, os néteros, eles são personificações de forças cósmicas, que em última instância são obscuras. Elas transcendem a natureza. Quando eles entram no jogo, onde há o processo da existência como um todo ser arrancada do caos, eles assumem funções. Todos os deuses egípcios, antes da criação, eles são serpentes, eles são ofídeos, são deuses serpentes, porque a serpente é o símbolo da escuridão, do vazio e do nada, do inefável. Os deuses egípcios, eles são linguagem viva de poder, né? Vocês podem fazer um paralelo, até um paralelo cabalístico com a questão dos anjos, porque no sistema hebraico os anjos são atributos de Deus. Sim. No caso egípcio também, vai se perguntar, mas os egípcios eram politeístas? Eles eram monoteístas? Ou eram etonistas? Os egípcios eles eram tudo ao mesmo tempo, porque há uma justa posição de vários planos e realidades simultâneas, sendo que há um Deus obscuro, oculto, supremo, no centro de tudo. E há as suas emanações, as suas hipóstases, né? Fazendo o jogo da criação. Eu vou te fazer uma pergunta interessante. Dentro da nossa visão hoje, nós vemos o Egito totalmente dominado pelo islamismo, né? Sim. E essa magia toda que a gente está falando aqui, isso daí você não vê lá. O próprio povo não dá valor ao que ali existe. Eu estou falando assim, o povo, porque é muito populoso. Sim. Por que, dentro da sua visão, eles deixaram para trás tudo isso? Porque suprimiram tudo isso, né? Por que foi suprimido? Assim, é que é uma longa resposta, acho que não daria tempo de Mas resuma para a gente, eu quero saber Dá uma sua resumida. sua Sim, visão. eu vou ter que assim, eu sou obrigado a usar sempre
a linguagem poética e mítica, né? Para poder entrar nessas instâncias. Então, eu vou me reportar a um relato de Pseudo-Calístenes sobre Nectanebo, o último faraó nativo do Egito. Os egípcios, eles, até segundo o próprio Erich Hornung, o egiptólogo alemão, a arma secreta do Egito era a magia, né? O que hoje é a física nuclear, em termos de civilização, né, da era atômica, era a magia no Antigo Egito. Existe tradições orais nas tribos semíticas, sobretudo entre os hebreus, de que nos primórdios, antes da própria existência, quando a magia foi partilhada como um todo, 9 partes ficaram com os egípcios, sendo que uma só foi repartida com o restante da humanidade. E isso se traduz na cosmogonia egípcia. Se nós nos reportamos à cosmogonia de Heliópolis, a cidade de On, nós temos os 9 arcos, os 9 ângulos, que são os 9 deuses supremos emanados do absoluto, do inefável, né, do inominável, formando toda a criação. Eu quero fazer uma pergunta bem clara para o nosso internauta, porque eu sei que você é egiptólogo e conhece muito. Eu quero que você seja absolutamente claro, porque a gente tem nossos internautas aí que não entendem muito de egiptologia. Se eu quiser fazer algum pedido para Anubis, para Bastet, para Isis, como que eu devo me reportar a essas entidades? O processo de magia egípcia, ele é muito mais profundo do que se pode supor ou imaginar. Você é um condutor dessa magia, não é isso? Não, assim, o mago, o feiticeiro, ao contrário de um médium, o médium, vou dar um exemplo, né? Qual a diferença do mago? A tradução de feiticeiro, quando eu traduzo para o latim, dá a palavra magus, com us, magus, né? Sim. E o magus é um grau, é um estado de ser. É aquele que atravessou o abismo entre o ser e o não ser, e se autogerou como um deus. Isso é um magus. E você é um mago? Eu sou um feiticeiro, um mago. Um feiticeiro? Sim. Falando isso, pode tirar um close do anel de feiticeiro dele aqui? Põe a mão assim, ó, pra câmera. É belíssimo. Não, fecha a mão assim, ó. É uma cobra? É uma naja, uma cobra-rei, e é o anel da serpente de Sete, né? Do deus serpente egípcio. E voltando ao médium? Voltando ao médium. O médium, ele é passivo. Tanto que o médium dá passividade. Ele é Perfeito. um instrumento de entidades, sejam humanas ou sobre-humanas. No caso do feiticeiro, do magus, é o oposto. É ele que possui os espíritos. Ele entra dentro do corpo dos espíritos, dos deuses, e os comandam, segundo a sua vontade. O assunto ele é complexo, mas eu vou resumir bastante. Vamos ver se vocês acompanham o raciocínio. Você é um feiticeiro? Sim, vou tentar... Magos. Ele é magos, mas ele é um feiticeiro egípcio, Feiticeiro. né? Mas que é a mesma coisa que magos. eu sou um sair. Sair em árabe é feiticeiro. Sim. Né? Aliás, fica o convite para você falar sobre Porque essa magia também. A magia egípcia, ela não desapareceu. Ela continua por vias obscuras. Mas ela nunca desapareceu. Ela existe, mas não é declarada. Lá. Não, lá não pode ser Lá declarado. Lá é islamismo, né? Lá não Lá pode. rolam-se cabeças no Egito. Mas tem, por trás da película islâmica, tem feiticeiros ainda hoje no Egito. E hoje aqui no Brasil, você é um mago, um egiptólogo, conhece essa magia Sim. e você ensina as pessoas a trabalharem com esses deuses. Sim, no final posso até dar os contatos. Claro, Mas claro eu que queria você fará Eu isso. vou Saber- explicar. eu quero Tá, saber vou sobre explicar Bastet e Anubis. Eu vou chegar lá, que é muito... Mas seja Eu vou- assim mais claro para o Sim, nosso sim. internauta. Sim. Então, levado por métodos adequados a um estado de êxtase, o feiticeiro ele substitui o pensamento rotineiro pela imaginação, que é fecundada pela onipotência da vontade, Tá. que traz os símbolos dos sepulcros secretos do ser silente do feiticeiro projetados ao duplo, que se consubstancia na matéria. Esse é um processo efetivo da magia. Sim. Entendi. Tá? A questão de Bastet, Anubis, como são néters, eles são personificações da linguagem de poder. Né? A linguagem de poder no Egito é chamada de Mankeru.
É a palavra secreta nas trevas, que dá o poder ao feiticeiro de comandar os deuses, os humanos e a criação inteira. Você está entendendo, né? É difícil de entender, porque eu estou tentando entender, mas é complicado. Mas o bom é que o José Alves te conduz. Não importa. Ele tem cursos maravilhosos sobre isso. Você que gosta do Egito, não pode perder, né? O José vai passar a agenda dele logo, logo aqui. É verdade, mas antes disso, a Herédia vai cantar mais uma música aí pra gente. Ela vai nos brindar com mais uma melodia. Nós vamos encerrar esse bloco com esta voz maravilhosa. Os olhares se encontram, os corações se aproximam. Você chegou. Quando a pele arrepia, eu não consigo disfarçar. Você está aqui. Te encontrar era sublime, poder te tocar era mágico. Te ver chegando era a certeza de que existe um amor, de que vale a pena acreditar. É isso que eu procuro, é isso que eu quero pra minha vida, pra toda a vida. É isso que eu busquei, é isso que eu achei, não tem saída. O amor chegou pra mim, pra mim. Quando os olhares se encontram, os corações se aproximam. Você chegou. Quando a pele arrepia, eu não consigo disfarçar. Você está aqui. Te encontrar era sublime, poder te tocar era mágico. Te ver chegando era a certeza de que existe o amor, de que vale a pena acreditar. É isso que eu procuro, é isso que eu quero pra minha vida, pra toda a vida. É isso que eu busquei, é isso que eu achei, não tem saída. O amor chegou pra mim, pra mim. Alô, galera do bem? Eu tô aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu tô aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Olá, eu sou Fernando Adas, estou aqui na TV Geração Z no programa Marketing do Ideal ao Real.
uma oportunidade semanal para discutir questões ligadas ao mercado, ao consumidor, enfim. Vem com a gente, você vai gostar muito. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Ciência, Ufologia, espiritualidade, metafísica, transcomunicação instrumental, enigmas, conspirações, civilizações antigas. contato alienígena. Tudo isso e muito mais neste programa. Porque aqui você vai ver o invisível Ouvir o inaudível. e acessar o impossível. Vem com a gente. Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores e produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café Panorâmico. Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui na TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É para acompanhar? Exato. Ah, então vamos. Tá bom. O que te remete à palavra Disney? No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. L de bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Alô, galera do bem? Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Voltamos com o programa Enigmas e queremos convidá-los a conhecer o nosso site www.programaenigmas.com.br. Através do nosso site você acessa o nosso canal no YouTube, Cron TV, e lá você pode se inscrever para receber todas as semanas os vídeos dos programas Enigmas, né? Tanto o Enigmas quanto o Rasgando o Verbo. Aliás, quarta-feira às 21 horas, né, É Cris? verdade, estamos aí com mais de 2 milhões de acessos esse mês, hein, pessoal? 2 milhões de acessos é muita gente, né, Katia Gaia? É muito verdade. interesse sobre esse assunto. Até porque é isso aí, hoje em dia, para você ser culto, você precisa se espiritualizar, gente. A vida aqui é muito rápida. Lá na civilização do Egito, da Grécia, já diziam isso. Então vamos aí se espiritualizar, né, Katia Gaia? Com certeza. Mas eu vou voltar com a minha pergunta, Katia Gaia. Volte, porque eu quero também estou saber interessada. do José Alves. Os deuses Bastet e Anubis, eles têm uma função para esse momento presente. Dá umas dicas, por exemplo, eu quero trazer paz para o planeta. A quem eu invoco? Quero trazer amor para a minha vida.
Dinheiro, pessoal, a gente precisa trazer fartura. Como fazer para invocar esses deuses para que eles nos ajudem? Há uma fórmula egípcia chamada Fórmula do Macaco Divino ou Assunção das Formas Divinas, aonde o adepto ele se identifica com a forma astral da divindade específica, ele vai estudar o que ele precisa. Se eu preciso de sabedoria, eu vou invocar Tote, mediante esse processo. A magia egípcia ela se baseia no despertar de áreas adormecidas dos abismos do subconsciente. Para os egípcios, o que nós chamamos modernamente de subconsciente era o mundo dos mortos, era a mente. Amen, oculto. Tá, terra. Terra oculta. Ela se encontra aqui, nos recessos dos abismos mais profundos da nossa mente. Eles usavam a mente, não a morte, Isso. né? Bom, então vamos lá. Então é possível, mediante o treinamento adequado, ministrado por um mago competente, que conhece verdadeiramente, que é iniciado, não nenhum tipo de charlatão. José Alves não é o charlatão, é o mago. Sim. Eu posso até dar um exemplo. Sim. Eu falei de Tote, que é o deus da Tote. sabedoria. Então eu vou fazer uma pequena evocação na língua egípcia antiga. Tá? Então, olha, vocês que estão aí essa evocação acompanhando, vai servir pra sabedoria. Sabedoria. Sabedoria, vamos lá. Isso nós estamos precisando. Então, se conectem, internautas. Vamos lá. Anatra Nathar Situteut Situteutamum Nathar An Harmonan. Esse é para sabedoria. Agora vamos ver pro dinheiro, que é todo mundo tá precisando Prosperidade. de dinheiro. Prosperidade. Não, deixa eu traduzir. Tá. Por favor. É importante. Saudações a ti, Deus Serpente Tote. Tote, oculta serpente. Amado Deus de Harmonen, que é a terra, que é o centro de onde Tote surgiu. Interessante. Então, assim, as fórmulas, elas obedecem uma combinação de gestos, de vibrações, é todo um processo. Isso é longa a explicação, então estou tentando resumir. É verdade, porque existem simbologias, existem gestos, existem as posições. Sim, exatamente. Na qual você vai estar direcionando aquela manifestação como você fez, essa invocação, para o resultado. Sim, existem vários Perfeito. níveis, tá? Existem vários níveis. Existe o nível mais externo, enfim, que a pessoa cultua o Deus e tal, mas a forma efetiva egípcia, ela é um processo interno. Sim. De manejamento dessas estruturas de poder. Os deuses, eles são, ao mesmo tempo, individualizados, particularizados, e também são uma linguagem de poder. Essa linguagem de poder, que em egípcio é o Mankeru, é o Senhor da voz, aquele que é poderoso em palavras de poder, aquele que consegue consubstanciar as palavras em formas físicas sensíveis. Certo. Por exemplo, A deusa Hathor, por exemplo. Hathor, ela ligada fala de amor. De amor, de abundância, de fertilidade. São três aspectos. Já que você tocou em Hathor, Bastet, ela lida com os princípios do erotismo. Sim. O amor erótico, no sentido erótico. E a outra faceta é Sekhmet, Que é a leoa. Que é a deusa da guerra e do sangue. Os atributos de Sekhmet são Dama da Montanha do Poente, Dama da Joia de Esmeralda, aquela que é mais antiga que o tempo, aquela que é mais divina que o corpo dos deuses, Senhora do Sangue, Mãe das Carnificinas e Vampira dos deuses, porque ela opera todos os mistérios do sangue. Quando as civilizações vão desabar, Sekhmet se manifesta. Ela reduz a realidade ao nada e manifesta a sua magnificência. Ela aniquila aqueles que já estão condenados, que são decadentes, e ela eleva aqueles passíveis de evolução. E percebe a complexidade Sim. da significância. A Cris ama Anubis. Fala um pouquinho dele pra gente. Anubis, nós podemos chamá-lo de psicopompo. O que é um psicopompo? É aquele que guia a alma no além, né? Os mistérios egípcios, os mistérios osirianos, que a civilização egípcia ela é voltada para os mistérios da morte. Então, você citou agora há pouco o Livro dos Mortos,
E existe a cena clássica da psicostasia, que é a pesagem da alma. Para o egípcio, a consciência está no coração, né? Sede da alma. Não era o coração físico que era pesado na balança de Maat, mas era a sua essência mais sutil. Então Maat, que é a deusa da verdade, ela conduz o morto diante de Osíris, aonde Horus e Anubis vão pegar o coração do morto, pesar na balança, e ele vai ser confrontado com as chamadas confissões negativas, né? São 42 juízes, Osíris, Ísis e Néftis presidindo. E também tem o temível devorador de almas, o devorador de mortos, de corações. Né? Se o morto ele é ímpio, ele fracassou, ele vai ser devorado pelo devorador de almas. Se a coisa não foi tão grave, ele simplesmente é jogado na terra de novo. Ele vai ficar preso naquilo que os orientais chamam de roda do Sansara. E os egípcios chamavam de Rosetal. É muito interessante, né, Cris? Porque hoje nós estamos num momento bem interessante de falar com José Alves, porque hoje aquela novela que fala dos 10 mandamentos, pouco se fala dos egípcios. Não. Só falam da questão de Jesus, do catolicismo em si. E esconde esta vasta sabedoria. Totalmente suspeito. Por quê? Foi bom você ter tocado no assunto. O conceito do Deus Supremo, do Deus Oculto, vem dos egípcios. Os hebreus, eles foram formados no Egito. Sim. O povo que estava no Egito era a tribo levita. Né? Sim. E eles beberam, eles absorveram o conhecimento egípcio. Tudo isso foi passado para a Cabala. Né? A Arca da Aliança ela é baseada na barca de Amon-Ra. Eu posso levantar todos os pontos, entendeu? É que a novela, no caso, ela não se destina a esclarecer o povo. É verdade. Ela mostra os egípcios sempre de forma pejorativa, como se eles fossem idiotas, retardados, que não entendem nada de religião. E era o contrário. Era toda uma estrutura complexa, que traduzia o inefável em termos sensíveis. No mínimo, merece o grande respeito da humanidade. Sem dúvida alguma. Bem, falou de Amon-Ra, Cris. Amon-Ra, mas eu tenho uma pergunta. Hoje nós precisamos de respeito, de dignidade para o nosso país. Qual o Deus que você invocaria para esse momento que está o Brasil? Bom, Maat é a deusa do equilíbrio cósmico. Assim, nos seus infinitos nomes, o Deus oculto, entre tantas e múltiplas hipóstases, nós temos Atum, que é o ser e o não ser. Atum? Atum. Atum. Atum é a forma visível. Sim. Atum, ele é o sol negro. É o sol obscuro, é o que está... Porque Atum era o Deus único Atum sol, é um né? aspecto de Haharakht, Sim. do Senhor do duplo horizonte. O Deus sem face, ele emana Maat como um olho. Né? É o terceiro olho. Olho É que tudo vê. O Djadja, a vigorosa, né? É aquele olho que tudo vê, né? Maat, se vocês perceberem, é uma permutação do próprio nome de Atum. Se eu inverter os dois As na forma latina, vai dar o nome de Atum. É verdade. É sempre o equilíbrio entre o imutável masculino e o eterno feminino. Isso é egípcio também, é o Tantra. Sim. O tantrismo egípcio, ele se traduz no termo Tentires, que é a cidade sagrada da deusa. Né? O trono é o símbolo de Ísis, é a deusa, e Amon senta no trono. Como feiticeiro, Qual o que você vê para o Brasil nesse momento? Porque isso interessa demais o nosso internauta. Você tendo conhecimento de toda essa sabedoria egípcia, o que você vê de profecia para o nosso país nesse momento? O momento ele é decadente não só para o Brasil, para o mundo como um todo. Aqui a coisa é um pouco pior, devido ao nível do povo, enfim. O nível cultural é baixo, enfim. Não tem como não passar por ele. Né? Vamos ficar em alternâncias. Eu posso dizer o seguinte, vai haver pequenas eras de ouro dentro dessa era maior de decadência, até chegar à conflagração final. O final e o recomeço de O caos, tudo. né? Na verdade, eu acho que agora é o caos.
Então, disso, provavelmente, alguma coisa positiva é. deve acontecer, não é possível, Existe uma né? ordem no caos ou não? Existe. Assim, o caos, ele próprio é uma ordem subjacente. Né? Mas ele desafia tudo que é lógico, linear, ele transcende. Os deuses supremos, eles estão sempre do outro lado do espelho, além do abismo, né? Você não vai perguntar de Sobek? E Sobek é um deus reptiliano? Sim, ele é o deus crocodilo, ele é filho de Sete, ele governa os mistérios dos sonhos. A magia egípcia, ela consubstancia sonhos e transmuta aquilo que nós chamamos vulgarmente de realidade em sonho também. Né? Porque assim, o feiticeiro, ele aniquila a barreira dimensional entre os mundos. Né? Ele aniquila a barreira entre ficção e realidade, entre vida e morte, luz e trevas, bem e mal. Ele é totalmente transcendental. Ele está, ao mesmo tempo, no mundo tangível e no mundo invisível, simultaneamente. Isso é representado pelos cetros de poder que estão cruzados no braço do faraó. Sim. Ele é o grande senhor do duplo horizonte. O duplo horizonte é o leste, o mundo dos vivos, e o oeste, o mundo dos mortos. Eu fiz uma pergunta para o Eric Von Dani, que vou fazer para você. O Eric diz que os deuses estão voltando, que no máximo de 15 a 20 anos, os deuses estariam voltando. Nós temos 5 minutos e a Herédia ainda vai cantar. Eles estão voltando, no seu ponto de vista? Os deuses sempre retornam, há um eterno retorno. O tempo egípcio, por exemplo, ele é primordial, é um tempo sem tempo. Um tempo entre os tempos, um tempo anterior ao tempo, um tempo sem tempo. Uma manifestação de presença imediata. Eles estão aqui, mas a raça humana é cega, como ela vai poder enxergar? Verdade. Não são iniciados, não são despertos. É verdade. Mas vamos pedir Bem, o contato dele, Por né? favor, José, eu sei que Porque você Herédia vai está com uma encerrar como agenda. começou com Tudo bem. música, vamos Agenda de encerrar com cursos. música. Sim, eu vou passar rapidamente os contatos. Você quer que eu passe ou você pode passar mesmo? Você pode, se você quiser, Vamos lá. pode ter vontade. Vai ser um Essa prazer parte- imenso que Esse é é no... o instituto aí embaixo. Isso. E eu também realizo trabalhos freelancers de magia. Gente, então vocês podem entrar em contato através do telefone 3368-2707, através do site www.institutosarate.com.br. O José Alves está com rituais, workshops, cursos, tudo para divulgar a magia egípcia e outras magias que ele também é mago ou xamã. Sim. Então, 11, São Paulo, 3368-2707, fica na Vila Mariana, na Rua Humberto I, 183, Instituto Sarate. Bem, José Alves, quem quiser os contatos, não conseguiu pegar, pode entrar em contato comigo, com a Cris, nós vamos passar os A gente contatos. coloca no Facebook. Isso mesmo. Gratidão pela presença, Obrigado. José. Obrigado a José, vocês. gratidão imensa. Gratidão Obrigado. imensa. Prazer foi meu. Contribuiu demais. Agora nós queremos os contatos da nossa fã, né? Da nossa fã. A Eu Herédia. vou ser fã da Herédia também agora, né? Olha aqui Herédia, o CD. Seus contatos, por favor. Primeiro eu quero agradecer muito Gratidão a nossa. aula de José Alves, que foi muito interessante. Fantástico. A Cris, a Gratidão. Cátia de Gaia, obrigada. Gratidão, Obrigada, minha linda. muito, imensamente grata mesmo. E volte, hein? Nossa, com certeza. Quero saber quando fica pronto com para você certeza, voltar. volto com maior Quem quiser alegria. contratar Herédia para cantar. Então, é através da Fabricando Arte, né? Que é a empresa que gerencia para mim. É www.fabricandoarte.com.br. Telefone você tem? Tem o 12 30 25 44 39. Bom, Facebook? Herédia. Facebook tá no Facebook Herédia. tem o Herédia Toledo e tem o cantor Herédia, né? Que é a fanpage. Então Você vai lá gostou? e siga. Agora nós vamos encerrar o Enigmas com a nossa Enigmas. cantora aqui, né? Porque, imagina, uma voz maravilhosa dessa. E gratidão, Herédia, pela presença. Uma Uma honra música enorme. que ser o contigo. Roberto Carlos gravou em 68, de Getúlio Cortez, que eu amo de paixão. Quase fui lhe procurar. Muito obrigada, muito grata. Gratidão.
segurar, mas evitei